queridos, paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal AD Prudente Oficial para participarem conosco dos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Este veículo de dinâmicas, de expansão, de ensino-aprendizagem da Palavra de Deus que você pode partilhar semanalmente aqui nesta plataforma. A propósito, você que ainda não é inscrito, se inscreva, procure o link, faça a sua inscrição, curta o vídeo, compartilhe ele com mais pessoas, no intuito de que todas elas tenham acesso aos conteúdos que nesta plataforma são semanal ou mensalmente lançados. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero em seu nome registrar os cumprimentos a todos vocês que sempre nos acompanham nesta programação. Pois bem, hoje nós temos à disposição a lição de número 7, que falará sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, lição extremamente necessária, pontual, para o contexto atual que nós vivemos. Sem delongas, eu quero convidá-los a observar as leituras iniciais. O textuário, por exemplo, pauta-se no livro de Provérbios, capítulo 31 e o verso 30, que diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A verdade prática afirma que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Pois bem, notem os senhores que a leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo 31, na altura dos versos 10 ao 31. Mas eu quero de antemão convidar e também saudar pastor William Enoch, que falará, para além da introdução, o primeiro assunto de hoje, a feminilidade bíblica. É contigo, pastor William. Muito bem, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Diego. Que alegria estarmos mais uma vez aqui para falarmos a palavra de Deus. É um privilégio sempre ter você aqui conosco. Hoje, numa lição muito interessante também, como sempre, né? A gente reitera essa verdade que é o conteúdo da nossa revista, nossa Escola Bíblica Dominical, a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, já entendemos que a Bíblia, ela nunca restringiu, nunca censurou ninguém, pelo contrário, é na Bíblia o maior exemplo de inclusão. Resume-se em amor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Então, de fato, as Escrituras indicam, apresentam, e a Bíblia defende a mulher como virtuosa, defende a mulher como símbolo, sim, como símbolo da feminilidade, e ela é retratada como modelo de esposa fiel, leal, ordeira, amorosa, administradora, empreendedora, como está na nossa lição, mulher que tem seriedade, compromisso, auxiliadora, a mãe, a rainha do lar. No entanto, os tempos em que vivemos são tempos em que, inclusive, pelo fato desse ímpeto, do espírito de Babilônia, há uma intensa tratativa e investidas do adversário contra esse princípio tão nobre. E isso se dá em função do ativismo, do feminismo, que quer confrontar o exemplo bíblico de feminilidade, quer desconstruir essa ideia. Vamos partir, então, do primeiro item, aqui no primeiro tópico,
sobre a criação divina da mulher. Lembrando que ela foi criada, o homem foi criado, o homem veio do pó da terra, é o barro amassado ali, mas a mulher, Deus cria a partir do homem, Deus tira da costela de Adão. Deus, então, prepara a mulher para ser essa adjuntora, para ser essa companheira, essa auxiliadora. A palavra adjuntora ali, como você sabe, ela é e representa e significa a estaca de sustentação da família, essa mulher que apoia, essa mulher que ao lado do seu esposo caminha sobre uma nobre missão de educar os filhos, de formar a família, de zelar pela palavra de Deus no âmbito da família. Então, Deus criou a mulher e no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles. Para Deus não há distinção em relação ao gênero. Por quê? Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, em valor, em honra e respeito. Mas essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. E isso é normal e a maioria das pessoas entendem. E a Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. E isso é maravilhoso. E ao longo da história, vamos perceber que essa divisão entre os papéis, o homem como provedor, a mulher como essa que educa, que zela, mas também essa parceria, essa divisão das funções, isso sempre foi muito bom, isso sempre soou de forma muito saudável e percebemos resultados muito positivos na estrutura familiar. Bom, um outro detalhe que já é o nosso segundo item é porque a mulher, então, foi concedida a dádiva, a bênção da maternidade. E isso deve ser levado em consideração porque é um privilégio de Deus, é uma bênção do Senhor no mandato criacional. Então veja, no mandato, no exercício da função, na divisão das tarefas, nas atribuições da mulher, no mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher. E a ordenança, Gênesis 1, 28, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, uma tarefa impossível apenas para o homem, para Adão. Mas a mulher foi criada com essa bênção, a bênção de gerar. E com a função de ser esposa e de ser mãe. De ser esta que gera, que cuida, que preserva, que ampara, que protege. E Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, inclui a dádiva, a bênção de ser cuidadora do lar, de ser a cuidadora, a tutora, a abençoadora dos filhos. E aqui, então, é necessário, irmãos, ressaltarmos e defendermos que esse papel da mulher, constituído pela biologia, depois reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que esse grupo de ativistas feministas consideram como um ultraje, consideram demasiadamente um exagero, uma ideia para esse grupo difícil de entender. Observe que eles acreditam, esse grupo, ele acredita que acaba limitando a função social da mulher e por isso eles lutam, esses ativistas, essas ativistas, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, é bíblico, Maria interrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. E essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs da atualidade. Então, ser mulher, cumprir os papéis de mulher, ser amada, ser respeitada, ser honrada, é magnífico. É uma ação que provém e é resultado de um propósito de Deus. Dentro do casamento, por exemplo, o homem, o marido que compreende essas funções e desenvolve uma função de
um esposo responsável que honra. Essa família, ela é nutrida pelo amor e ela é sustentada por esse princípio que é a palavra de Deus. Então, nós aprendemos na aula de hoje que todo esse projeto, né, dessa ideologia, dessa intenção, desse ativismo das feministas, isso não passa de uma percepção de pessoas que, de repente, por diversas razões, e eu reitero sempre aqui que o nosso papel não é acusar as pessoas, nosso papel não é ofender ninguém, o nosso papel é alertar contra essas violações àquilo que é sagrado. Veja, portanto, a bênção que a mulher desfruta de ser mãe. Mas o que se ensina hoje? Ser mãe é prejudicial, ser mãe, ter filhos é isso, é aquilo. São tantas falácias, enquanto olhamos para a Bíblia e percebemos que essa dádiva, esse presente a qual Deus concedeu às mulheres é realmente um grande privilégio. E já assim como falamos nas lições anteriores, quando da discussão, né, sobre a decisão da vida no ventre materno, aqui é mais um alerta, que esse mundo que jaz no maligno quer a todo tempo desconstruir os preceitos bíblicos. Vamos lá, a mulher como auxiliadora, ela foi criada para ser auxiliadora, ajudadora. Então, é a ideia de compreender que auxiliadora aqui não é tão somente a ideia daquela que é simplesmente encarregada dos afazeres. Não é só no sentido de carga, não, até porque o termo auxiliador é empregado também para referir-se a Deus. Salmos 33 e 20, Salmos 121 e 2. Então, Deus é o nosso auxiliador. Ele nos auxilia nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nos auxilia, nos manter em pé, nos ajuda em tudo. Deus é suficiente em tudo. A ideia de desconstruir o valor bíblico é maligna. Porque olham para a mulher e diz, não aceite a ideia de ser tratada como auxiliadora. Quer ver o outro termo que gera muita polêmica? A mulher é submissa. E essa proposta ativista das feministas dizem assim logo, elas gritam dizendo, não aceite ser submissa. Não aceite o homem mandar em você e você ser apenas um tapete. E a palavra submissão significa ambos em uma mesma missão, debaixo de uma mesma missão, sob uma mesma missão, sob uma mesma e nobre tarefa, que é zelar, cuidar e edificar a família. Então, auxiliadora, olha que privilégio para as mulheres, é o termo que também se refere ao nosso Deus. Então, auxiliar não é algo depreciativo, mas é nobre essa função. É a função de ajudar, é a função de socorrer. Agora percebe-se, né? Observa comigo, só pode ajudar alguém quem tem condição. Só pode prestar socorro ao outro quem está apto a socorrer. Lembra do texto bíblico? É melhor dar, né? É melhor ter para oferecer, para dar. Então, quem auxilia é porque tem o quê? Esse equilíbrio, tem esse privilégio, tem essa dádiva, tem todo esse preparo. E é fácil perceber que o Senhor capacitou as mulheres para diversas funções. É fácil, é notável que nós, os maridos, por exemplo, algumas situações que às vezes para nós são irrelevantes, passam despercebidos, mas a mulher está ali atenta. Então é essa junção, é esse casamento, sim, de pessoas diferentes, com, de fato, como estamos aprendendo hoje, com atribuições diferentes, mas ambos em o mesmo propósito. E aí, nós estamos sendo orientados por Deus para entender que a Bíblia reforça, enfatiza que a mulher, então, foi criada por Deus para ser essa ajudadora idônea, para ser essa mulher guerreira, batalhadora. E isso foi assim, porque Adão convivia com todos os seres criados, mas ele não achava auxiliar que fosse semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus criou a mulher para cooperar com o homem, para colaborar com o homem, mas ela não é alguém inferior ao homem. Ela é
complemento com as suas igualdades, mas também com as suas diferenças. E essa complementaridade mútua, ela é extremamente necessária à formação do casal, à procriação, ao projeto da família, à satisfação, à vida matrimonial, à vivência afetuosa, prazerosa e tudo isso com vistas a cumprir a vontade de Deus. A desconstrução da feminilidade, assunto sério, necessário. Penso que não tão bíblico como aquele e o próximo, mas histórico e que soma, contribui, coopera com informações necessárias para que a nossa compreensão a esse respeito seja evidentemente clara. Pois bem, notem que o pastor Douglas Batista faz alguns apontamentos a respeito dessa, evidentemente, desconstrução. A começar por aquilo que ele entende como ativismo feminista. Ora, esse ativismo, eu penso que com certas ressalvas, espero que os irmãos compreendam a minha modesta posição, ele tem princípios no século XIX, especialmente na Europa e na América do Norte, nos Estados Unidos propriamente dito, nós tivemos lampejos de um movimento feminista. Mas eu gostaria de principiar este argumento destacando que, na realidade, muito embora essa nomenclatura que irei me referir, ela não seja explorada propriamente dito, mas deveria, porque o que temos ao lermos documentos, teorias, a história desse assunto, de uma maneira um pouco mais aprofundada, seria de feminismos, uma linguagem pluralizada, porque nem todos estes movimentos tiveram em inserções, participações, considerações, apontamentos progressistas, marxistas ou neomarxistas. Alguns eu considero extremamente sadios, como por exemplo este do século XIX, muito embora seja lido dentro de uma cartilha feminista, penso que não devemos, grosso modo, incluir dentro dessa pauta adoecida que nós temos nos dias atuais. Por que digo isso? Porque no século XIX, especialmente duas senhoras, Elizabeth Stanton e Susan Anthony, americanas que se debruçaram em lutar por princípios feministas, estas senhoras não lutavam por causas como estas que estão sendo aplicadas, evidentemente, na nossa sociedade. A luta dessas senhoras, para além de outras, era contra a escravatura, extremamente legítima. Elas lutavam contra o consumo exacerbado do álcool, extremamente legítimo. Elas lutavam para que as mulheres tivessem o mesmo direito dos homens com relação ao voto, extremamente legítimo. Por isso, penso que esse argumento, em princípio, ele de uma certa forma consegue esclarecer a razão pela qual nós deveríamos ter uma nomenclatura de feminismos, porque nem todos tiveram uma roupagem marxista, progressista, não é? De modo que se no século XIX nós tivemos uma defesa de causas justas, legítimas, por parte destas duas senhoras que me referi, no século XX nós temos então inserções muito diferentes destas defendidas por elas. A partir do século XX, nós temos outras, dentre várias, que vão se destacar, mas trazendo dentro de seus argumentos, de uma maneira sorrateira, uma defesa na qual a mulher se sinta empoderada.
direitos reprodutivos, liberdade sexual, aborto seguro e coisas nesse sentido passam agora a serem de maneira exacerbada defendida por algumas mulheres. Como, por exemplo, o próprio pastor Douglas Batista faz menção a uma francesa ativista chamada Simone de Beauvoir. Esta senhora, especialmente em meados do século XX, escreve o livro O Segundo Sexo, onde ela explora, trazendo dentro de sua linguagem, que a mulher, dentro de uma perspectiva judaico-cristã, convive de uma maneira oprimida. Esse regime judaico-cristão, sob as lentes dela, é opressor. Os princípios bíblicos oprime as mulheres, sendo que isso não é verdade. Para além desses argumentos, notem que toda essa roupagem vai fortalecer um slogan, não necessariamente aquele contemporâneo, mas um proposto pela própria Beauvoir, que diz: não se nasce mulher, se torna mulher. Isso começa a ser maçantemente explorado, mais especialmente nos espaços de formação de opinião, a saber, as universidades. Aliás, é na Universidade de Toronto, no Canadá, em 2011, que nós sermos atingidos por um novo slogan, a saber, meu corpo, minhas regras. Agora vejam, além desses argumentos da senhora Beauvoir, argumentos que visam assuntos destacados no item 2, como, por exemplo, a liberdade sexual, a ideia emancipatória da feminilidade, o aborto seguro, pautas absolutamente progressistas, uma outra mulher chamada Beth Friedan, americana, escrevera A Mística Feminina, que vai para além das argumentações de Beauvoir. É como se fosse discípula, né? Ela vai ainda mais esmiuçar estes argumentos, trazendo à mente feminina essa ideia emancipatória. Saia do contexto opressor, esse contexto rudimentar de que a mulher tem que ser a auxiliadora do seu marido, cuidadora de filhos. Não. Desconstrua essa base. Saia desse enredo, né? Como se a mulher estivesse presa, aprisionada, e agora, a partir de seus argumentos, seja desta ou daquela, encontraria independência e fatores emancipatórios. Quando você lê a respeito da liberdade sexual, por exemplo, a propósito, assuntos ainda lidos como tabu em espaços eclesiásticos, em igrejas, né? As pessoas ainda têm certa resistência quando se fala sobre sexualidade, e este que vos fala não está aqui para discorrer sobre esse assunto, até pelo respeito ao auditório, não estamos aqui a esse fim, mas notem que a Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso quando praticado entre o homem e a mulher, e especialmente dentro dos limites do matrimônio. Essas são observações bíblicas de Provérbios 5, 1 Coríntios capítulo 7, dentre outros textos. Agora, o enredo feminista, ele apresenta essa ideia como um modelo repressivo, ou seja, a mulher não deve se limitar sexualmente a um ambiente conjugal, ela deve buscar a emancipação, a liberdade, ela deve ter acessos a quantos achar ou julgar ser necessário, e seja de qual gênero for, seja do mesmo ou seja do oposto. Isto são conceitos que potencializam, ventilam a promiscuidade. E veja que todos estes modelos ainda trazem em seu bojo a inclusão da iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade,
a fornicação, o adultério, a prostituição como um todo. Todos estes argumentos, ora apresentados, de fato, vão desencadear naquilo que o pastor Douglas apresenta como item final do tópico 2. Ataques à família tradicional. Primeiro, ele argumenta que o casamento é monogâmico, heterossexual, indissolúvel, pautado no argumento de Mateus capítulo 19. Mas o ativismo feminista, veja, o ativismo feminista é quem nós estamos aqui estampando um argumento contrário. Não é contra a feminilidade em si, mas é contra o ativismo que há por trás dessa feminilidade. Isso precisa ficar bastante claro. Esse ativismo que julga defender as mulheres, na verdade, ele não defende as mulheres, ele defende as suas ideias. Qualquer das senhoras que nos assistem se levantarem e se manifestarem contra a cartilha da feminilidade progressista, do ativismo feminista, podem ter absoluta certeza que, mesmo sendo mulheres, as senhoras serão absolutamente canceladas por esta sociedade, inclusive por outras mulheres, porque o que elas querem é justamente a aceitação compulsória da sua cartilha, dos seus dizeres, das suas implementações, e isso nós nos posicionamos contrário. Para além do destaque feito pelo pastor Douglas, essa proposta, esse ativismo feminista, ele vai justamente conceber a ideia de que a forma bíblica de pensar escraviza a mulher. Escraviza, inclusive, dentro do seu contexto monogâmico de relacionamento. Na verdade, essa cartilha, de uma certa forma, colide com princípios bíblicos que orienta que o marido, a mulher, ambos uma carne, devem ter as suas relações entre ambos, não devem permitir inserções dentro dessa relação conjugal. A cartilha diz que não. Essa cartilha feminista diz que isso é uma opressão, isso é uma escravidão, é uma tirania, é uma prisão propriamente dita. E isso é influência da visão marxista que visa desconstruir a família tradicional. E uma das formas disso acontecer é exatamente promovendo liberdade sexual e dissolvendo pilares que é o matrimônio. Além disso, eles fazem apologia ao aborto, consideram ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltecem a lascívia e produzem engajamentos numa luta contra o gênero masculino. Nós não podemos aceitar esse tipo de conduta e comportamento. Pelo contrário, nós nos posicionamos na contramão dessa cartilha feminista. Hoje, por exemplo, você deve ter ouvido falar na teoria queer, essa teoria que afirma que a identidade sexual é resultado de construção social, né? Não é papel ou não há papel sexual biológico inserido na natureza humana. Essa teoria já se tornou uma teologia. Há hoje uma teologia queer que nada mais é do que a forma de amparar toda e qualquer pauta LGBTQIA+. Então, essa teoria e teologia já estão sendo disseminadas nos espaços, inclusive eclesiásticos. A proposta de uma teologia inclusiva. Tomemos cuidado com isso, irmãos. O nosso Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Então nós precisamos saber distinguir os espaços, distinguir as coisas. Você pode vir como estiver, mas você será atingido, impactado, moldado pelo poder da palavra de Deus. 5:17 de Paulo aos Coríntios, ele diz, mas se alguém está em Cristo, olha só, eu estou em Cristo, nova criatura sou, haverá uma metamorfose, haverá uma mudança, o velho se passa, tudo se faz novo.
Se eu aderir a essa pauta, eu preciso rasgar, permita-me essa expressão, verso 17 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios. Porque em aceitando essa cartilha, não haverá mais alteração. Concordam? Eu estou inserindo o sujeito e permitindo que esse sujeito, uma vez inserido, permaneça absolutamente como está e defendendo essa ideia, sem que se permita a alteração que é gerada por Cristo por intermédio do Espírito Santo. Muito bem, irmãos, o terceiro tópico, a mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Então já estamos bem cientes de que a mulher, a feminilidade, o jeito de ser mulher, a forma de ser mulher sempre faz parte do projeto de Deus, porque Deus a criou assim, feminina, dócil, gentil. Ela é um modelo de esposo fiel. A mulher de Deus, ela é virtuosa, ela tem um valor inestimável. A Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Eu gosto muito desse texto, porque o sábio, ele, em tudo que escreve, né, nós aprendemos lições valiosíssimas, mas esse texto me faz lembrar que é uma das ocasiões, quase que únicas, que há uma declaração na Bíblia sobre em quem confiar. Então veja, está escrito, texto bíblico, né? É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Maldito é o homem que confia no outro homem. Mas aqui, a Bíblia diz, no caso da mulher, da esposa e o esposo é diferente. Ó, o coração do seu marido está nela confiado. A ideia é o seguinte, ela é virtuosa, ela é leal, ela honra o compromisso, ela é fiel. Então, marido, o seu coração pode confiar nela. Isso é dádiva, isso é presente de Deus. No entanto, aqui observamos com clareza essa total confiança do esposo na sua mulher. Veja como que o enredo dos filmes, das novelas... Ah, mas William, você vai citar novelas? Sim, porque há muita gente tendo isso como um paradigma, como um falso modelo. Veja que o enredo dessas obras culturais tratam o casamento como algo superficial. O contexto aí fora, no mundo, é o seguinte, casamento não serve para nada. Casamento, confiança, esposo e esposa, isso não existe mais. Mas em nome de Jesus estamos aqui declarando que sim, o casamento bíblico, a instituição da família, que é projeto de Deus, faz de nós, servos do Senhor, desfrutarmos dessas bênçãos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, na sua casa, continuará havendo a bênção de Deus, a graça do Senhor e a presença do Espírito Santo que nos ajuda a romper as barreiras, a compreender os outros, mas acima de tudo, entender que nessa relação de convivência, o amor é uma atitude, é uma escolha e não apenas sentimento. Então está muito mais alinhado ao meu propósito. Por que é então que eu devo andar pelo caminho, pela verdade, na orientação da palavra de Deus? Porque casei-me para fazer o meu cônjuge feliz. E acima de tudo, agradar o Deus a qual eu sirvo. Agradando a Deus, fazendo Deus se satisfazer com as nossas atitudes, é impossível que sejamos pessoas infelizes. Pense nisso. Então, a esposa fiel, ela é a referência dessa situação. O coração do marido está confiado nela. Não é o William que está inventando. Não é o comentarista da revista. É bíblico. A Bíblia declara que o coração do marido está nela confiado. Além disso, a mulher, então, ela tem a capacidade desse gerenciamento de todo o contexto, toda essa complexidade da família. A mulher consegue gerenciar, gerir tudo isso, mas ela tem algo interessante quando ela é temente a Deus. Ela faz com propriedade, com sabedoria e não coloca em risco
buscou o equilíbrio familiar. Ela não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, Provérbios 31, nenhuma fazenda faltará. É a mulher ordeira, é a mulher que é planejada, é a mulher que vive na pureza, é a mulher que é empreendedora, dedicada, que é correta, que serve a Deus com integridade. Nenhuma fazenda faltará. E ao marido ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar, é uma mulher confiável e não é instável, e suas ações inspiram a indispensável confiança, que faz de seu marido um homem bem-sucedido. O padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Ela se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Ela luta e zela pelo bem-estar do marido e dos filhos. Ela zela, gerencia as tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora. Os filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Ela não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. É a Nova Versão Internacional, declara isso em Provérbios 31. Essa mãe, essa mulher virtuosa, ela educa a sua prole com sabedoria, mas com bondade. Ela se antecipa às dificuldades domésticas. E olha aqui, ela é a mulher que não come o pão da preguiça. Os filhos reconhecem que essa mulher, ela tem um valor incalculável. E esses filhos a elogiam. Esses filhos a agradecem, retribuem com amor por ela ser uma ditosa mãe. A mulher virtuosa, a mulher que a Bíblia defende, é a mulher empreendedora também. É a mulher administradora. Muitas das nossas instituições são geridas, administradas pelas mulheres e com ótimos resultados. Isso é novo? Não, a Bíblia já afirmava elas serem virtuosas. Então, essa virtude que receberam as mulheres das mãos do Senhor mostra que ela, como empreendedora, adquire tecidos, confeccionava as roupas, os lençóis, as colchas de boa qualidade, Provérbios 31, do 15 ao 22. Ela tem facilidade para negociar os bens importados, de elevado padrão para sua casa, capacidade para comprar propriedades, gerenciamento dos negócios lucrativos e ainda administra a produção e vendas de seu empreendimento. Além de todas essas atribuições, ela é generosa, ela é sensível, ela consegue ajudar os pobres e necessitados, é cheia de energia, mas não abre mão do bom caráter, não abre mão da boa reputação. É autoconfiante em relação ao futuro, é esposa, é mãe, é empreendedora, é de oração e ela é honrada pela sua família. Então, sim, em um mundo tão controverso que quer desconstruir a ideia da mulher feminina ou da feminilidade bíblica, nós estamos aqui declarando que essa mulher tem um valor imensurável. Ela não reside na aparência física, ela não precisa enganar ninguém. Ela não entra pelo caminho da hipocrisia, mas ela tem um coração temente a Deus. O exemplo e virtudes dessa mulher são publicamente reconhecidas. Fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida das mulheres virtuosas, das irmãs que oram, que consagram, que intercedem, que trabalham pela obra de Deus. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus e que possamos continuar, todos nós, Igreja do Senhor, zelando pela palavra. Não aceite essa proposta do adversário. Não aceite o ativismo feminista. Não, mas diga, a mulher bíblica é virtuosa, ela é empreendedora, é guerreira, mas é sensível, é mulher, é mãe, é trabalhadora, mas tem autoridade, tem a presença de Deus e o Senhor continuará honrando e abençoando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito bem, queridos, atingimos, portanto, a conclusão desta presente lição. E só o fizemos
mediante a graça de Deus. Repito, só pela graça de Deus. Agora vejam que nesta altura em que finda este assunto tão espinhoso, mas ao mesmo tempo necessário, o pastor Douglas Batista destaca o importante fator complementar existente entre homem e mulher, conforme afirma Gênesis, capítulo 2 e o verso 24. A propósito, o pastor Douglas destaca que estes cônjuges, ou este homem, esta mulher, de uma maneira genérica, são pessoas vistas em pé de igualdade perante Deus. Deus não os vê com acepção, com distinção, de maneira alguma. Eles são vistos igualmente perante Deus. O que difere o homem da mulher é as funcionalidades. Estas estão estampadas histórica e biblicamente ao longo da nossa trajetória e vivência. Mas eu quero encerrar ressaltando que nós não estamos e de maneira alguma apontamos ao longo dessa apresentação qualquer desconstrução da linguagem feminina. Pelo contrário, a mulher cristã, diz o pastor Douglas, é instruída a honrar a sua feminilidade e glorificar a Deus em sua soberania. Hoje existem feminismos e alguns destes ismos evidentemente são doentios. Eles prestam um desserviço à sociedade. Mas as mulheres cristãs femininas que de fato exercem um papel preponderante nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, estas sim devem honrar a feminilidade bíblica, exaltando por ato contínuo e glorificando ao Senhor Jesus Cristo, a soberania de nosso Deus Pai. Eu quero convidá-las para que façamos uma oração neste momento e, em especial, peçamos a Deus que abençoe as mulheres da nossa nação, as donas de casa, aquelas que ocuparam o papel de dona do lar, aquelas que exercem papéis eclesiásticos, que exercem liderança, que têm a sua participação efetiva na criação dos filhos, no papel conjugal e, para além, dentro de uma roupagem contemporânea no mercado de trabalho. Que Deus possa ampará-las, guardá-las, protegê-las, em nome de Jesus. Se você puder, ore comigo, por favor. Querido Deus, nós apresentamos diante de Ti, nesta oração, as nossas irmãs, mulheres, que são destemidas e que, ao longo de suas histórias, têm percebido o Teu cuidado, a Tua proteção, o amparo que vem do Senhor. Nós apresentamos, meu Deus, estas mulheres que na atual conjuntura estão sofrendo, muito embora por outras mulheres, ataques pontuais, ideológicos, que de uma certa forma prestam desserviço para a sociedade, invertendo valores, propondo pautas marxistas com libertinagem e uma liberdade exacerbada. Mas levante, Deus, no nosso meio, mulheres corajosas, ousadas, que sabem a hora de entrar e sair, mas que não temem, que não têm medo desse sistema e desse mundo politicamente correto que se estabelecera na nossa nação. Levantem mulheres que estejam aptas para fazer uma defesa de uma feminilidade bíblica e não vistam a roupagem proposta por uma feminilidade progressista. Estas bênçãos nós rogamos a Ti em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe
E querendo Deus, nós nos vemos no próximo programa.